Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre desenvolvimento local, conhecendo a experiência da Vivenda da Criança, uma entidade localizada na região sul da capital paulista, na periferia da cidade, no bairro de Parelheiros. Simone Rezende, gerente-geral da organização, fala com a gente sobre essa experiência. No bloco anterior, nós já falávamos sobre os desafios de trabalhar com os jovens dessas comunidades, uma vez que, quando entram num processo seletivo, por exemplo, para conquistar uma vaga no mercado de trabalho, competem em condições de desigualdade com outros jovens, até por conta da realidade da qual eles vieram, que é uma realidade que o mercado profissional não valoriza. E entre as ferramentas que nós destacamos para poder oferecer oportunidades a esses jovens, está a Lei do Aprendiz e todo o leque que ela abre. Queria que vocês falassem para a gente sobre como é que é essa experiência de aprendizagem profissional dentro da realidade dos programas que vocês desenvolvem. Bom, para a Vivenda é muito importante, né, o projeto de aprendizagem, porque além de ser uma lei que acaba favorecendo a inserção desse jovem no mercado de trabalho, porque alguns empregadores, até por conta de cumprir a cota, acabam, né, absorvendo essa mão de obra dos jovens, é muito importante, porque o jovem tem condições de aprender na prática a fazer algumas coisas e estar dentro do mundo corporativo, né? No caso da Vivenda, nós somos uma entidade qualificadora que nós temos indicação do Unicef. Então, o Unicef apoia 5 organizações do estado de São Paulo como trabalho de excelência e qualidade no Jovem Aprendiz. Nós somos uma dessas 5, né? Então, é muito importante para a gente, que realmente mostra a excelência e a seriedade do nosso trabalho. Esse jovem é inserido no mercado de trabalho depois que ele já fez esse preparatório, então ele já está em condições de participar de uma entrevista, de um processo de seleção. Ele faz o processo entrando na empresa como um jovem aprendiz. Ele fica 4 dias na empresa fazendo a prática e um dia na Vivenda, que é a entidade qualificadora. Então, proporciona para esse jovem tanta teoria, que é importante, mas também não é tudo, como a prática, que é muito importante dessa lei. Então, as empresas acabam tendo dentro da empresa um gestor, um tutor, que acompanha esse jovem e, como o nome diz, né, é aprendizagem, então ele está lá para aprender. E aí muitas das empresas O jovem acabam... já passa a ganhar uma remuneração também, ainda que Isso, ele pequena. recebe a remuneração, salário mínimo hora, que é o que diz a lei. E esse jovem depois, muitas vezes, quando acaba o processo de aprendizagem, o que é bacana é que ele pode ser efetivado. Então, ele pode construir uma carreira, sendo que ele começou como aprendiz. Então, a empresa tem a oportunidade de ensinar aquele jovem, qualificá-lo de uma forma dentro do perfil, da missão da empresa. Sim. Então, já está ensinando, está treinando o Forma jovem. aquele jovem dentro da cultura que a empresa tem. Exatamente, que aí depois a empresa pode usar aquele jovem, ele pode ser efetivado, aí de repente faz uma faculdade dentro daquela área, e aí ele vira estagiário, depois ele vira funcionário, então esse é o nosso objetivo, né? Nós não queremos lá massificar os jovens, ter 500 jovens empregados, não, nós atendemos individualmente os jovens que estão nas empresas. Hoje nós já temos jovens empregados em grandes empresas, temos jovens em multinacionais, e é muito interessante porque a gente consegue conhecer a realidade desse jovem, acompanhar a família desse jovem, conhece por nome. Se a empresa nos liga, olha, o aprendiz está com dificuldade em informática, sei lá. A gente, na sexta-feira, que é o dia que eles fazem a teoria, a gente insere, então a gente tenta trabalhar com a dificuldade do jovem, tentar sanar essa dificuldade, de forma que ele depois consiga realmente dar conta e possa ser efetivado e seguir uma carreira dentro da empresa. Bom, uma das outras frentes de atuação que você destacava dentro desse trabalho, especialmente a partir dos jovens, é com as famílias. Como é que é esse apoio às famílias? E nós temos na região de Parelheiros uma quantidade muito grande de famílias em situação de risco social, famílias de baixa renda. Como é que é a atenção da entidade a essas famílias? Bom, no caso desse programa com famílias, a gente atende 1.000 famílias lá da região, do entorno da Vivenda. Ao todo são 19 bairros que nós atendemos. Esse é um serviço que é em parceria com a Prefeitura do município também de São Paulo, com a Secretaria de Assistência Social, que é a SMADS. E nesse programa nós temos uma equipe de técnicos, né, que acompanham os orientadores socioeducativos que visitam as famílias. Então nós temos uma equipe que visitam as famílias, essas 1.000 famílias, relatam, os técnicos acompanham, a gente trabalha muito com encaminhamentos, né, reuniões socioeducativas na comunidade. Então a gente tenta fazer na Vivenda um trabalho bem geral. Nós atendemos crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, que nós atendemos lá 180 crianças diariamente.
Temos o projeto com famílias, porque a gente acredita que não adianta só trabalhar a criança se não trabalharmos juntos com a família. E, né, a gente precisa estar lá no núcleo familiar, acompanhando a realidade da casa, vendo o que realmente, qual é a necessidade daquela família para a gente poder encaminhar e fazer um trabalho globalizado e poder também trazer esses jovens para o centro profissionalizante. Então a gente tenta fazer um trabalho completo e a gente tem certeza que precisa trabalhar essa família, porque a gente acredita que se a família não for cuidada também, não adianta a gente trabalhar 4 horas com uma criança ou com um jovem e lutar contra as 20 horas do dia, que às vezes tem problemas muito sérios na casa, né? Então a gente precisa também dar um apoio, também orientar e acompanhar essa família. E no caso das famílias, quais são os desafios mais frequentes que vocês observam dentro dessa realidade de Parelheiros e que vocês têm que também lidar e oferecer algum tipo de resposta? Olha, o nosso maior desafio hoje são os encaminhamentos, né? Porque é uma região, como eu já falei no início, é uma região muito desassistida, É temos um bairro dificuldade. relativamente novo na cidade de São Paulo, né? Na verdade, assim, é bem periférico, então muitas vezes ele fica muito esquecido, né? Então a gente precisa encaminhar uma família para um CAPS, O a gente CAPS é um precisa, centro de apoio da psicossocial, prefeitura isso. psicossocial, então Aí ele é tem o voltado para questões de saúde mental. Isso, aí tem o CAPS AD, no caso que é de álcool e drogas, é uma demanda muito grande que nós temos na vivenda, Uhum. né? Na vivenda não, na verdade na realidade de Parelheiros, né? Tem muitas famílias sendo destruídas em função de álcool e drogas, então a gente precisa encaminhar, a gente precisa às vezes de escola, a gente precisa de creches e a gente percebe que o sistema, né, muitas vezes não comporta, então a nossa maior dificuldade lá são os encaminhamentos, porque a gente tem a demanda, precisa encaminhar e muitas vezes a gente não tem o serviço que acompanha. Parte psicológica, psiquiátrica é muito complicada e a gente tem muitas famílias com essa demanda. Então, nossa maior dificuldade lá são os encaminhamentos mesmo. E, por outro lado, quais são os resultados, as conquistas? O que vocês têm visto de mudanças, de melhoria na comunidade, na região de Parelheiros, a partir do trabalho não só da Venda da Criança, mas das outras entidades também que se dedicam a essa comunidade? Olha, nosso maior resultado são os atendidos, né? Tanto os jovens que são empregados e trazem, né, dão os retornos e a gente acompanha e sabe enfim, do fruto do trabalho que realmente foi muito positivo. As famílias, que a gente também convida essas famílias que a gente acompanha para que façam lá oficinas de geração de renda. Né? Na Vivenda Fora o Jovem Aprendiz nós temos curso de informática, panificação e confeitaria, cabeleireiro, Uhum. manicure, depilação, corte e costura, enfim, tem uma infinidade de cursos profissionalizantes para que essas famílias se profissionalizem e se tornem autônomos aí, gerem sua própria renda. Atividades ali que abasteçam o mercado da própria região mesmo. Exatamente, que nem na Uhum. parte de beleza, temos resultados de famílias que na sua própria casa abrem um salãozinho, convidam uma outra amiga que também fez o curso, então que elas possam gerar sua renda, né? Bem aquela Sim. coisa da gente não dar o peixe, ensiná-los a pescar. Então a gente percebe, esses são os nossos resultados, né? Que a gente fica muito contente, que eles consigam gerar sua renda, que as pessoas tenham autoestima, que tenham autonomia para poder mudar um pouco a realidade, né? Não fiquem só esperando ganhar, que Sim. eles mesmos consigam fazer essa mudança e consigam modificar ali a realidade da família deles, né? Sem dúvida. Bom, certamente a gente podia falar muito mais sobre esses temas. O programa caminha para o encerramento. Gostaríamos de agradecer, em nome da Legião da Boa Vontade, pela presença da Vivenda da Criança hoje aqui no programa Sociedade Solidária, para falar sobre esses grandes desafios que nós temos para poder promover o desenvolvimento local e ajudar as comunidades que mais precisam no Brasil a terem condições de superar esses problemas. A Legião da Boa Vontade desenvolve um trabalho também muito forte em várias comunidades, em centenas de comunidades aí pelo mundo, procurando justamente sanar essas necessidades, essas deficiências. E o criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, ele em seu livro É Urgente Reeducar, traz uma mensagem que tem tudo a ver com essa construção de um mundo melhor que todos nós almejamos. Eu leio aqui da página 203 do seu livro. Eis aí, gente educada, instruída e ecumenicamente espiritualizada, é povo que rebenta os grilhões da miséria e os lança fora. Por isso, há tanto tempo asseguramos, conforme registrei em entrevista ao veterano jornalista Paulo Parisi, em 1981, que, sem educação e instrução, e mais, sem reeducação incluída dos educadores e espiritualidade ecumênica, não há verdadeiro progresso. Enquanto não prevalecer o ensino eficaz por todos os de bom senso almejado, qualquer nação padecerá cativa das limitações
que a si mesma se impõe. E quando nós falamos aqui sobre essa falta da educação com essa qualidade que nos referimos, ela aprisiona qualquer nação, qualquer cidade, qualquer comunidade numa situação de miséria. Daí a importância de todos nós termos esse olhar, tanto para a educação formal como para aquela educação que acontece todos os dias também, dentro do âmbito, por exemplo, da atuação da sociedade civil. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, abrindo também, Simone, para suas considerações finais. Bom, queria agradecer a oportunidade, né? Nós da Vivenda da Criança ficamos muito contentes de poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu acho que a periferia realmente, ela já tem trabalhos maravilhosos, então é importante que pessoas como vocês aqui da LBV e do programa possam abrir as portas para que a gente fale um pouco desse trabalho, né? Para que a gente convide as pessoas para que venham conhecer, para que visitem a própria comunidade, para que venham frequentar os cursos. São gratuitos, nós estamos lá à disposição e nosso maior prazer é poder trabalhar mesmo para essa comunidade e mudar a realidade um pouquinho, pelo menos, do país, aí da cidade de São Paulo. Mais uma vez agradecemos. E, sem dúvida, trabalhando juntos, nós seremos capazes de construir essa sociedade solidária que inspira o programa. A nossa edição de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos com a gerente-geral da Associação Vivenda da Criança, localizada na região sul de São Paulo, no bairro do Parelheiros. Os temas que falamos aqui são muito amplos, nós voltaremos a falar sobre ele em nossas futuras edições. A você, nossa amiga telespectadora, nosso amigo telespectador, nosso muito obrigado por ter estado conosco hoje. E até a próxima edição do Sociedade Solidária.